Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre duas coisas, sobre a situação de Bolsonaro, sobre a questão lá que o Cid entregou ele e o Bolsonaro partindo para cima do Lula. O Bolsonaro tem, de certo modo, agora o objetivo de querer colocar o Lula na cadeia, essa que é a realidade, ou pelo menos tá aí nessa tentativa, tá com esse objetivo. E aí você vai falar assim, Cláudio, mas isso não é possível. Bem, se você parar para analisar, não é só uma questão de esfera civil, alguma coisa do tipo. É uma outra situação e você vai ver aqui, ó, tá? Você vai ver com mais detalhes, já vou pegar, já vou colocar aqui para você ver como é que tá o Bolsonaro. O Bolsonaro tá ensandecido. Olha só isso daqui, ó, tá? Bolsonaro apresenta queixa-crime contra Lula por fala sobre mansão. E, de certo modo, o que o Bolsonaro está dizendo? Quais são os crimes aqui, segundo o Bolsonaro, que o Lula cometeu, tá? Eu vou contar tudo isso aqui para você, mas antes disso, já aproveita, já deixa um like aí, eu vou comentar sobre essa situação. E o Bolsonaro partindo para cima do Luiz Inácio Lula da Silva. Essa aqui é a realidade. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Eu agradeço a força aí. Agradeço pelo fato de você estar comentando aí. Bem, é o seguinte, você tá vendo aqui a coisa ficando feia para o Bolsonaro. Você sabe disso. Surgiu uma nova acusação contra o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, não conformado, ele pegou agora, partiu para cima do Lula, tá? Quem é o seu rival aí agora é o Lula. E o que o Bolsonaro fez? Resolveu processar o Lula. E o Bolsonaro parece que não tá de brincadeira, não. Tem fundamentação lá no pedido dele. E agora, você não sabe quem é que vai, de certo modo, ser o relator desse processo. Você não sabe. Lá no Supremo Tribunal, um ministro. Eu quero que você comenta aí qual, antes de terminar o vídeo, chuta aí quem é o ministro que vai, de certo modo, ser o relator dessa ação. Vou dizer pra você, né, ou dessa queixa-crime, enfim, né, dessa bagaceira que tá aí. Lula processado, Bolsonaro partindo pra cima. Mas antes disso, eu queria falar pra você por que é que o Bolsonaro tá tão nervoso com o Lula. Bolsonaro quer tornar os dias do Lula um terror. Ele vai processar, eu vou falar pra você quem é que vai ser o relator desse processo aí, tá? Eu vou mostrar pra você quem é o ministro. Eu acho que você até já sabe quem é. Mas parece que a coisa ficou feia pro Lula, agora parece que a coisa complicou. Porque esse ministro eu acho que não vai agir, ou pelo menos ficar bem tranquilo. Eu acho que ele também vai partir pra cima do Lula. Você já deve saber quem é. Por que o Bolsonaro tá tão ensandecido com o Lula? E por que de certo modo, ele tá partindo pra cima do Lula e essa notícia caiu como uma bomba? Por conta disso daqui, ó, tá? O que acontece? Saiu essa notícia aqui. A gente já vai falar sobre a situação do Bolsonaro, por que o Bolsonaro está processando o Lula criminalmente, tá? Mas o Bolsonaro ficou provavelmente nervoso por conta disso. Em relação, Mauro Cid mudou a versão sobre a falsificação de vacina. Aí, estranhamente, surgiu isso daqui. Bolsonaro já preparando uma cilada contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, de certo modo, é constrangedor, porque dependendo dos crimes aqui, né, a pena pode chegar aí a 4 anos, mais de 4 anos, enfim, você vai saber, tá? Só pra, de certo modo, relembrar você, por que é que o Bolsonaro tá tão nervoso e surgiu essa matéria, essa matéria não é de agora, que você já tá sabendo aí. Eu vou só relembrar você, mas essa outra matéria saiu agora há pouco. O relato do tenente-coronel Mauro Cid, em delação premiada, né, de que Jair Bolsonaro, né, de que partiu a ordem de Jair Bolsonaro para confeccionar os certificados falsos de vacina contra a Covid, né? Contradiz a primeira versão do ex-ajudante de ordens aí do Bolsonaro, conforme revelou aí o colunista Aguirre, tá? O militar envolveu diretamente o ex-presidente na falsificação. No entanto, o dia em que foi preso pela Polícia Federal, Cid assumiu supostamente a culpa pela produção dos cartões de vacinas fraudados, segundo relatam a coluna duas pessoas que acompanharam no dia 3, tá? Então, isso tem a ver que o Bolsonaro está processando o Lula consequentemente com essa situação, tá? O Bolsonaro está envolvido aí num balaio de gato com o irmão do Mauro Cid, e aí o Lula partiu para cima, agora o Bolsonaro contra-atacou. A coisa ficou feia. Você achou que ia ficar só nisso? Não, tá? Já deixa um like aí, vamos direto pro assunto. Só terminar essa parte aqui, ó, pra você não ficar chateado. Só essa parte aqui, tá? Segundo interlocutores, Cid estava branco, bastante nervoso, inquieto e andava de um lado para o outro. E por quê? Aí o Bolsonaro vai e parte pra cima, por conta disso daqui, ó. Bolsonaro apresenta notícia crime ou queixa crime contra Lula por fala de mansão nos Estados Unidos.
Advogados do ex-presidente apontam que teria ocorrido injúria e difamação, tá? Do presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos lá ver como é que tá aí a situação de Luiz Inácio Lula da Silva. Será que a coisa tá boa? Será que a coisa tá ruim para o Lula? E para o Bolsonaro, como é que tá lá a situação no Supremo Tribunal Federal? Cara, eu fiquei preocupado agora porque parece que o ministro que vai ser o relator dessa ação aqui, né, ou pelo menos dessa situação aí, vai ser, de certo modo, um amigo do... Amigo não, né? Mas enfim, vamos lá, você vai saber. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma queixa-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de Bolsonaro afirmam que o Lula cometeu injúria e difamação ao vincular o ex-presidente Bolsonaro, né, a uma mansão milionária nos Estados Unidos. Ô, Lula, o senhor errou aqui, viu? Eu vou falar por que você errou, tá? O que aconteceu, tá? Em junho, a defesa de Bolsonaro já havia apresentado ao Supremo Tribunal Federal, a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, um pedido para que Lula explicasse suas declarações. Entretanto, a ação não teve andamento até agora. Só que as coisas mudaram. Em maio, durante um discurso, o que aconteceu? O que o Lula fez? Lula fez isso. Em maio, durante um discurso certamente acalorado lá em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, supostamente, né, afirmou que uma casa está no nome do irmão do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem, pertenceria ao ex-chefe do executivo. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Ex-chefe do executivo. Abre aspas. O Lula falando, segundo aqui a matéria, não sou eu que estou especificamente dizendo. Agora mesmo, agorinha, acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do ajudante de ordens de Bolsonaro. Certamente, uma casa de 8 milhões de dólares não é para um ajudante de ordem. Claro, ele está falando em relação a salário. Certamente é para um paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo, afirmou aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Um dos países aí, o Brasil, né? O presidente de um dos países mais importantes da América Latina, se não o mais importante. É claro que os outros também são importantes, tá? Só mais para poder dizer o quanto que o Brasil tenha seu significado expressivo. Os advogados de Bolsonaro afirmam que, apesar do Lula não ter mencionado diretamente o seu nome, o nome do Jair inelegível, abre aspas, muito provavelmente a fim de evitar qualquer responsabilização jurídica. É inegável que a intenção por trás da fala do ora presidente da República era atingir pessoalmente aí o Bolsonaro. Então, segundo os advogados dele, então tá dizendo então que o Bolsonaro é negacionista, é paladino da ignorância, paladino da discórdia? Não sei. Mas, enfim, tá? Estão aqui já tomando para si as dores. Eles também afirmam que não há e nem nunca houve chance qualquer relação de Bolsonaro com o imóvel, que a declaração de Lula é absolutamente inverídica, tá? Então tá aqui os advogados. Será que o Lula tem um tempo, para de certo modo, para recorrer sobre essa situação? Será que ele vai conseguir vencer? A gente vai saber aqui qual é o prazo, o que o Lula vai fazer em relação a tudo isso. Provavelmente o Lula deve estar desesperado lá ao ver essa situação tanto que complicada, tanto que constrangedora. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que não irá se manifestar sobre essa ação. Prazo de resposta. Em agosto, Bolsonaro acionou o STF para que Lula explicasse outras acusações contra ele, tá? Como de que o ex-presidente queria agradar o crime organizado ao flexibilizar regras de posse e porte de armas. O relator da ação, né? Ministro André Mendonça, meu pai. E Lula, e agora, hein? Determinou na semana passada que o presidente seja notificado para que, né? Caso queira, apresente uma resposta em 15 dias. É o prazo aí que o Lula vai ter que, de certo modo, pedir para o pessoal da defesa apresentar aí uma boa contestação. Desculpa, o Lula vai ter um prazo aí para poder apresentar uma boa contestação. É lógico que esse não é o nome da peça, que não estamos falando aqui de processo civil, mas sim da área criminal, e tentar se defender. Essa que é a realidade. O Lula vai ter que se defender, né? E aqui, gente, a situação é a seguinte, ó.
Deixa eu explicar para vocês. Eu acredito que tem sim uma chance do Lula reverter essa situação, tentar de certo modo explicar, né? Até porque o Bolsonaro é uma pessoa jurídica, assim também como quantas vezes o Bolsonaro não agiu de modo ensandecido e tentou fazer falas que eram um tanto que desagradáveis em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não foram poucas, foram várias vezes. Não só o Bolsonaro em si, mas consequentemente os filhos, né, do próprio Bolsonaro partiram para cima e tentando atacar o Lula. Agora, o que há de verdade em tudo isso, eu acredito que o Lula, em especial, ele não errou ao falar isso, né? Essa aqui é a realidade. O Bolsonaro tem várias casas aí, várias mansões, e se você parar para analisar, é evidente que um salário de um ajudante de ordem não dá para comprar uma mansão de 8 milhões de reais. Você parar para pensar, uma mansão dessa nos dias de hoje dá 40 milhões de reais. É bem complicado alguém comprar uma casa nesse valor aqui no Brasil, né? Com um salário aí de 10 mil reais por mês. É bem complicado. Você imagina quanto tempo o cara teria que... Para juntar 10 milhões, ele ganhando 10 mil reais aí por mês, sem gastar nada, 10 milhões ele demoraria aí, salvo engano, eu não tô nem conseguindo aqui calcular, só para você ter uma noção, mas 1 milhão de reais, salvo engano, ele demoraria mais ou menos aí cerca de 10 anos, tá? Você imagina, isso eu tô fazendo um cálculo aqui, tentando fazer um cálculo, falando com você e fazendo um cálculo aqui de cabeça, tá? É mais ou menos isso. Demoraria cerca daí de 10 anos aproximadamente para juntar aí 1 milhão. Você imagina 40 milhões de reais. Talvez tenha sido isso que o Lula falou. Agora, o Bolsonaro já falou várias coisas em relação ao Lula. Mas você deve estar perguntando se você não quer saber disso, de cálculo de conta matemática, de número caindo, você não quer saber nada disso. Você quer saber se existe uma possibilidade do Lula ser condenado na justiça pelo Bolsonaro por conta dessa acusação. Na minha visão, eu acredito que não, porque o presidente Lula, né, salvo engano, os próprios advogados do Bolsonaro disse aí que o presidente Lula em nenhum momento citou nominalmente o caso aí, o nome do Bolsonaro, do já inelegível. Então, eu acho que fica até um tanto que complicado, né? Fica um tanto que difícil o Bolsonaro ganhar essa ação na justiça. Eu particularmente acho que, né, o Lula pode até ter se exaltado um pouco, mas o Bolsonaro, de modo geral, já falou tantas coisas piores com o Lula. Pra mim, né, o que passa disso, o que o Bolsonaro tá fazendo é só simplesmente desviar o foco, né? Não é porque ele é contra o Lula e tal, ele tá tentando desviar o foco. E qual é o foco, de modo geral? O foco é a situação que o Cid citou ele nominalmente agora e falou que ele sabia diretamente sobre a situação dos cartões de vacina, já tinha tido delação. Essa que é a realidade, tá? Pra te falar a verdade, o Bolsonaro ele pisou na bola demais. Não foi um bom presidente, não foi nem um presidente regular, foi um presidente péssimo, um dos piores da história. E, de verdade, se todos os males do Brasil fosse o Lula falar sobre uma mansão lá em outro país, sinceramente o Brasil estava em outro patamar. A verdade é que não consta bem assim. A verdade é que o Brasil tem sérios problemas de saúde, segurança, economia, dentre outros. E piorou depois que o Bolsonaro ingressou como presidente da República. Essa que é a realidade. E ele não passa nada mais, nada menos de tentar trazer o nome de Lula para o debate. Porque o Bolsonaro, se você parar para pensar, ele não tem nenhuma coisa que seja boa assim para dizer assim, eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mudei a história do Brasil. O nome do Bolsonaro só está geralmente envolvido em coisas ruins. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que assiste aqui o vídeo, gosta de mim e tal, mas a verdade é essa. Eu respeito a sua posição, a sua opinião política, mas a verdade é que talvez nem você que votou no Bolsonaro consiga explicar as coisas boas que o Bolsonaro fez. Porque senão, o próprio Bolsonaro teria sido lembrado aí pelo Brasil, de modo geral, pelas coisas boas que o Bolsonaro fez. E, na verdade, o que mais te lembra do Bolsonaro, pensa numa coisa sobre o Bolsonaro. Pois é, tá vendo? Pensou numa coisa ruim, pensou que ele não queria colocar máscara, pensou que ele ofendia as pessoas, esculhambava o Brasil, ofendia jornalista, ofendia tudo.
piorou a história do Brasil. A gasolina mais cara de todos esses ex-presidentes aí foi na época dele. Enfim, olha, gente, aqui você vai me ver criticar o Bolsonaro, sim, tá? Mas você não vai me ver fazendo falsas acusações a ele. Eu não vou dizer aqui que ele tem casa lá no Japão, comprou com dinheiro público roubado. Eu não vou falar isso, porque eu tô aqui para poder falar a verdade. E a verdade, de modo geral, lá no Japão eu não sei, mas em outros locais aí o Bolsonaro tá com sérios problemas na justiça, além dos problemas agora dos atos do dia 8 aí. Enfim, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Embaixo aí segue o Pix, caso você queira, de certo modo, contribuir. Eu sei que você já ajudou demais aqui o canal, já ajudou muito, principalmente assistindo o vídeo aí até agora. Mas se você puder, é claro, e quiser, e puder, e quiser, só se puder, enviar qualquer valor pra gente, de certo modo, trazer outros jornais aqui com notícias que poucas pessoas sabem, eu vou te agradecer demais, beleza? A gente tá aí sempre trazendo novas notícias pra você, e se você puder fazer isso, eu te agradeço muito, imensamente, beleza? É isso, eu fico por aqui, mais tarde tem um outro vídeo aqui, quem falou é o Cláudio Pereira. A gente se fala numa próxima oportunidade e faz um L. Abraço, e o Bolsonaro vai perder essa ação, tá? Mesmo o amigo de lá sendo um relator, é uma furada. Não vai dar certo porque não existem provas o suficiente para, de certo modo, ele ganhar essa ação. E se começar assim, aí esculhamba a justiça, né? E o pessoal não tá com esse objetivo. Valeu, pessoal, um abraço.